E aí, aqui é o Cronos e hoje eu quero falar desse anime que tem a melhor animação já feita para um anime, né? No caso estou falando de Kimetsu no Yaiba. Cara, Kimetsu, eu me lembro até hoje quando ele tava lançando. Ele não era famoso ainda, né? Quando começou a lançar. Foi ficar famoso lá no episódio 19 da primeira temporada por causa da cena de luta contra o Lua Inferior 5. Que é uma cena maravilhosa, mas broxante ao mesmo tempo, quando tu descobre que ele não consegue matar ele no final. Mas enfim, né, o que importa é que trilha sonora, animação, estilo de luta, designer, tudo tá incrível. É o que importa. Kimetsu no Yaiba começou muito bem para um anime que foi ficar famoso no episódio 19. Isso rendeu muita popularidade pro anime, né? Tanto que depois veio o filme, Mugen Train, aonde nós perdemos nosso querido Rengoku. Rengoku, porque tinha que ter sido você a morrer. Mas enfim, no filme nós vimos toda a potência que o anime tem, né? Pra ser algo incrível, e que ele é, né? Algo incrível, grande, maravilhoso, e toda a incrível direção do estúdio Ufotable, que, meu Deus do céu, esse estúdio é incrível, cara. Ele e o estúdio Ghibli estão ali pau a pau. Cara, as cenas de luta que ele consegue fazer, as animações incrível, as designer de personagem, cara, não tem nada pra reclamar nisso aí, é tudo incrível. Tá, mas falando da história agora, é aquele clássico, é um garoto que perdeu a família pro Lorde demoníaco lá, que tá mais pra uma arma biológica do que pra um Lorde, eu explico isso depois. Perdeu a família, né, a mãe e os irmãos, pra o cara lá, o Michael Jackson. O nome dele é Muzan, mas eu chamo de Michael Jackson porque ele é igual ao Michael Jackson. Inclusive, isso é uma das coisas que eu queria perguntar pro autor. Se o personagem foi inspirado no Michael Jackson ou não. Seria bem interessante isso, cara. Apesar que eu tenho quase 100% de certeza que sim, né? Daí o Michael Jackson matou a família dele, mas deixou a irmã dele viva e transformou-la num demônio. Daí agora o objetivo de vida dele é entrar pra uma corporação de caçadores de demônio e tentar achar a cura pra transformar a irmã dele numa humana de volta. É isso. E a história vai se desenrolando a partir daí. E é bem boa, cara, bem boa. A irmã dele, que é a Nezuko, cara, que personagem carismática, cara. E olha que ela, dá pra dizer que ela quase nem fala, né, entre as temporadas. Para não dizer que não fala, né. Ela, se eu não me engano, tem momentos que ela só fala em flashback. Mas mesmo assim, uma personagem incrível, fofa. Cara, pensa numa personagem fofa. E carismática também, né? Ela é muito carismática. E olha que tem momentos que ela só fala por flashback. Por outros ela só faz umas caretas e faz umas coisas engraçadas, cara. Mas também na segunda temporada, no arco do Distrito Vermelho, né? No arco do Distrito das Primas, também conhecido aqui no Brasil. Cara, tudo que ela faz em questão de poder lá, o que ela faz com a Daki, dando um chutão na cabeça dela, estourando a cabeça da Daki no chutão. Cara, isso é incrível. Tipo, a Nezuko é aquela clássica personagem humano que virou um demônio, que perde o controle às vezes. Esse foi um dos momentos. E foi incrível, cara, foi maravilhoso. Inclusive, um adendo aqui, quando ela se transformou, na época deu até uma certa polêmica, porque estavam falando que estavam sexualizando a personagem. Embora eu discorde muito disso, porque eu não vi nada de sexualizado ali, né? Mas a única coisa que eu pensei na época é engraçado que disso reclama. Agora o Gon, que é uma criança de 8 anos, usar um shortinho quando ficar grande, ninguém reclamou. Mas enfim, daí nesse arco aí, né, a luta entre o Zui e o Superior 6, o Gyutaro, cara, uma luta maravilhosa. A história do Gyutaro é maravilhosa, te faz ter uma pena dele ali no final, cara. Os caras só sofreram na vida, ainda foram pro inferno no final. E só sofreram na vida, cara, é impressionante isso, cara. Daí o Zui, né, nessa luta ele perde a mão, perde um olho, mas ainda continua tendo 3 mulheres, então ainda tá na vantagem. Mas enfim, né? Daí depois disso aí vem o arco que se passa na Vila dos Ferreiros, onde é com a Hashira do Amor, que é uma personagem legal, mas é meio desapontante. Por quê? Porque é nos dito o tempo todo que ela tem super força, tanto que é o objetivo dela conseguir um marido super poderoso que aguente ela na cama.
Não é piada, é sério. Tanto que é sério, tem uma habilidade dela no mangá que não traduziram no dublagem. Mas se tu for traduzir, como é que era? Era a ejaculação de 1000 gatos, não sei do que lá. Eu não me lembro o nome inteiro, mas é sério, não é piada. Só procurar que tem no mangá lá. Uma habilidade dela tem esse nome se tu traduzir. E é bem... Bom, acho que eu não preciso falar mais nada. Mas ela é uma personagem carismática. Embora seja uma decepção lutando, eu esperava muito mais dela. Ela só foi salva por causa do protagonista, que ela ia morrer. Mas enfim, nesse arco da Vila dos Ferreiros eles enfrentam outros Lua Superior. Um é um troço que fica dentro de um vaso e tem mão de bebê, o outro é um velho que tem várias personalidades. O que dá mais trabalho é o velho que tem várias personalidades porque ele é o mais forte. Tanto que nessa cena aí a animação foi genial, porque deram a entender que a Nezuko ia morrer, só que eles passaram umas animações de toda a trajetória dela durante o anime, cara. Isso aí foi incrível. Essa cena aí, porque realmente quem não sabe do mangá pensa que ela vai morrer aí. E deu sentido da vida do protagonista, acabou. A irmã dele morreu, que sentido mais da vida ele tem? A não ser, poderia matar o Michael Jackson, né? Daí, cara, no final ele corta o demônio no meio, a irmã dele não morre porque ela conseguiu... eu esqueci a palavra, mas ela conseguiu superar o sol, que no caso agora ela consegue andar de dia, né? Já que eles não conseguiam andar de dia. Daí agora que ela consegue andar de dia, o Michael Jackson quer ela a todo custo. Daí depois do arco da Vila dos Ferreiros, nós temos o arco de treinamento, onde o arco é bem sensal em si, então vamos pular direto pro final, onde nós temos uma cena de 3 minutos do Michael Jackson entrando na mansão do Oboyashiki, que é o líder da organização dos Caçadores de Demônio. Nossa, 3 minutos do Michael Jackson entrando. Pensa numa cena foda com uma trilha sonora incrível por trás. E pensa lá, um ser maligno entrando, cara. E igual o Michael Jackson, pode imaginar ele dançando também. Com uma névoa em volta dele, cara. É incrível. Essa cena é maravilhosa. 3 incríveis minutos do cara entrando na mansão com uma música maravilhosa e ele com toda a pompa e estilo. Daí, né, o Oboyashiki dá todo um discurso lá que ele irritou o dragão e o tigre. Que isso aí, esse discurso que o Oboyashiki dá, ele tá se referindo que no caso o Muzan, né, o Michael Jackson, por culpa dele, ele tá fazendo os seres humanos evoluírem para ter mutações para que tenham super força e possam lutar contra os demônios. A outra coisa, quando eu disse que eles eram demônios, entre aspas, e eram mais armas biológicas, eu quero dizer no quesito que o Muzan foi transformado por causa de uma flor. E a autora já falou que os Hashira, eles não têm poder de verdade de fogo, de água e coisa. Isso é só visual. E se isso for verdade, então realmente os demônios não são demônios, eles são armas biológicas. E tudo aquilo ali que a gente tá vendo, tanto o Castelo Infinito quanto as outras coisas, é tudo inventado. Porque no futuro, um tataraneto do Zenitsu, ele fala que o Zenitsu escreveu um livro dizendo que tudo aquilo ali que eles passaram. Daí o neto uma outra neta dele fala que tudo aquilo ali é mentira. Então a gente pode dizer que todos aqueles poderes ali é tudo o Zenitsu que criou. Isso explica porque que ele deixa ele com aquele negócio lá, que ele fecha os olhos. Porque sinceramente eu detesto o Zenitsu, cara. Cara, ele é um personagem chato, sem graça, que toda vez que aparece estraga a obra. O alívio cômico dele, cara, não tem graça nenhuma. Não tem graça nenhuma. É muito chato isso sim. Nem quando ele tá de olho fechado, pra mim ele consegue ser bom. Ele fica... sei lá, cara, é um personagem ridículo. Se tirasse ele ali e deixar só os 3, o Tanjiro, o Nezuko e o Inosuke, estaria bom já. Pra mim, eu não ia sentir nem falta dele, não ia nem me lembrar que ele existe. Mas enfim. Daí, depois que o Muzan entra na mansão lá, né, o Boyashiki explode a mansão com ele, as 2 filhas e a mulher. Daí o Muzan, né, ele se regenera depois, daí vem o pilar da pedra, bate na cabeça dele, a outra mulher enfia a mão dentro do peito dele com um negócio pra ele virar humano. Assim segue numa luta incrível, uma animação maravilhosa, o pilar da pedra utilizando a arma dele, que não é uma espada, é uma bola de demolição com uma corrente e um machado. Cara, essa cena é maravilhosa, em poucos segundos ele conseguiu fazer uma cena o estúdio Ufotable conseguiu fazer uma cena de animação que custou o orçamento de Nanatsu no Taizai inteiro, desde a primeira temporada até a última. Essa cena é maravilhosa, cara. Daí... eu vou até ver se eu coloco ela aqui.
Daí, cara, depois disso aí termina ele lá abrindo o portal pro Castelo Infinito e botando todo mundo lá dentro. Daí agora nós vamos ter o filme, que vão ser 3 filmes, né? Daí no trailer que soltaram, no teaser, pra falar a verdade, já dá spoiler de quem vai morrer. Na capa já dá spoiler de quem vai morrer. A única coisa que eu digo pra vocês, preparem para ver com sangue, mais sangue, morte, destruição, muita morte, tá? É isso que vai ter agora nos 3 filmes. Morte e mais morte. Daí é isso, meu chapa, aguentem. E cara, é incrível. Kimetsu no Yaiba é incrível, maravilhoso. É o clássico arroz com feijão no quesito de história, só que feito muito bem feito. Uma das coisas que me incomodava é o fato que as pessoas se irritavam pelo fato que a história não era complexa. Irmão, se tu quer história complexa, vai olhar One Piece. Eu não quero ninguém aqui que quer história complexa. A única coisa que eu quero é uma história boa, com bons personagens, bons poderes e um bom vilão. Aqui nós temos o Michael Jackson de vilão, que é a história mais complexa que isso. Bom, enfim, né? Não tem como fazer história mais complexa que isso, cara. O Michael Jackson de vilão, ele entra na mansão dançando Thriller. Não é, tá, gente, uma piada, mas se fosse verdade seria legal. Mas enfim, era isso que eu queria falar sobre Kimetsu no Yaiba, né? Agora a gente só tem que esperar os filmes. Eu pretendo ir olhar no cinema. O primeiro lança esse ano, lá no mês 8. A gente tá no mês 5 agora. E eu quero ir olhar, eu vou ir olhar no cinema, não me importa o horário. A única coisa que eu digo é que vai ser incrível. Vai. E no papel de Lua Superior 1, a gente tem o Guilherme Briggs ainda dublando ele. Cara, que incrível. Eu não aguento mais esperar, cara. Eu quero muito olhar o filme. Bom, enquanto eu me contenho aqui, né? A única coisa que eu posso dizer pra vocês, por enquanto, é um adeus. Por favor, não se esqueçam de dar um like, compartilhar o vídeo e comentar. Também, por favor, se inscrevam no meu canal. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Até a próxima. Valeu e fui!